nossos instrumentos, também as palmas, né, para poder fazer parte desse coral, não só as vozes, mas o nosso corpo também pode adorar a Deus, e esse é um culto em que o Senhor quer ser adorado. Ele é o motivo por estarmos aqui, irmãos. Você veio aqui para receber do Senhor, para entregar primeiramente a Ele uma adoração, né, um culto, prestar a Ele um culto. Então, o motivo de você estar aqui é para você cultuar a Deus, mas Deus também, Ele ministra as nossas vidas, e nós podemos ser edificados a partir desse ajuntamento como igreja, expressando. E eu não sei vocês, mas enquanto adorava, eu sentia muito a presença do Espírito Santo. É como se Ele me apertasse ali, dizendo que eu estou em todos os lados, eu estou à sua frente, nas suas costas, nos seus lados. E é essa ideia de um Deus presente, um Deus que cuida de nós, um Deus que está conosco todos os dias e que habita em nós. É esse Deus que nós servimos, é um Deus que se relaciona com seus filhos e que quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós, a partir do nosso desejo de buscá-lo, de adorá-lo e de saber ouvir o que Ele tem para cada um de nós, os apontamentos dEle para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite, baseada no texto de Isaías 55, versículo 8 e 9. Quero falar sobre o discernimento da nossa missão. É muito importante nós, como cristãos, entendermos qual é a nossa missão, e você vai perceber que nós temos uma missão individual, que Deus compartilha com cada um de nós, mas também é uma missão coletiva, como igreja. Você sabe que a nossa missão como igreja é ganhar vidas e cuidar bem delas. Essa é a nossa missão coletiva, mas eu quero falar, dentro disso, algumas coisas que o Senhor compartilhou comigo algum tempo atrás, acerca desse tema. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, está dizendo assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os meus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A gente vê Deus deixando bem claro que a forma com que Ele pensa, com a forma com que Ele age, interage, que a vontade dEle nem sempre é igual à nossa vontade. Então, Deus, Ele tem propósitos, Deus tem um plano para cada coisa que acontece. E muitas vezes nós até ficamos decepcionados, porque nem sempre Deus fala e interage conosco segundo a nossa expectativa e vontade. E aliás, eu quero começar essa palavra falando exatamente isso. A maioria de nós, viemos a Deus por conta de algo que nós precisávamos dEle. Estávamos com problema no casamento, estávamos com problemas de saúde, estávamos com problemas emocionais, financeiros, espirituais, alguma necessidade. A maioria de nós, por conta de alguma necessidade, nós viemos a Deus buscando uma resposta, uma direção, uma solução, algo que Deus fizesse que pudesse mudar a nossa realidade. Então, nós, inconscientemente ou conscientemente, nós temos essa mentalidade de que Deus, Ele existe para resolver os nossos problemas, que Deus, Ele precisa atender as nossas expectativas, e nós planejamos e mentalizamos esse tipo de atitude com relação a Deus. Então, Deus, Ele é bom. Então, se Deus é bom, Ele vai fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero. E nós criamos então uma mentalidade errada acerca de Deus. E algumas pessoas podem até usar versículos bíblicos para tentar defender essa teoria. E aí eles podem usar Salmos 23,
o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom, se nada me faltará quando eu faço de Deus o meu pastor, significa que Ele vai me dar tudo. É isso que o texto está dizendo. Então, se Deus é o meu pastor, eu não vou ter mais falta de nada, Ele vai me dar todas as coisas, é isso? É assim, irmãos? Não. A NVI, ela traz uma visão mais clara do que significa esse texto. Diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Significa que a presença dEle, o amor dEle, a companhia dEle, é tão abundante, é tão preciosa, é tão satisfatória, que agora eu não preciso mais de qualquer outra coisa, porque a vida dEle em mim me basta. E aquilo que Ele me der a partir desse relacionamento está ótimo, é uma satisfação em Deus, não é uma satisfação nas coisas que vêm dEle. Tanto que a Bíblia vai nos orientar que nós devemos buscar a Deus e a sua vontade, e buscar ao Senhor, né, o reino, a Deus e o seu reino, e todas as coisas nos serão acrescentadas, nos dando a entender que quando nós temos essa presença, quando nós temos esse relacionamento com Deus, é claro que as coisas nos serão acrescentadas, porém, eu não terei falta, porque a presença dEle é mais importante para mim. Faz sentido isso para você? É essa presença, é esse nível de relacionamento que nos dá a compreensão clara de quem Deus é. Nós não podemos achar que Deus é aquele gênio da lâmpada. Irmãos, Deus tem muitos nomes, mas nenhum deles é gênio. Jeová significa eu sou o que sou. Elohim significa Deus Criador. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Adonai, Senhor e Mestre. El Elyon, Deus Altíssimo. El Roi, Deus que vê. El Olam, Deus Eterno. Então Deus, Ele tem vários nomes e vários significados da manifestação da presença, do caráter, do cuidado dEle com o seu povo, mas Ele não é esse tipo de gênio que existe para atender os teus pedidos. Não é isso. Esse não é o Deus que nós cremos na palavra. E tem mais uma coisa: Deus, Ele é Pai. Só que Ele não é aquele pai que fica intimidado, sem jeito, com aqueles filhos mimados que batem o pé, que choram. Você já viu crianças assim, né? Que você vai com elas no supermercado, numa loja, e elas rolam no chão porque elas querem alguma coisa, e elas fazem uma pirraça ali, e até que o pai fique constrangido, envergonhado, e para não passar mais vergonha, ele vai lá e compra e dá aquilo que a criança quer. Esse tipo de coisa não abala Deus. Mas Ele é Pai, Ele sabe exatamente o que nós queremos. Ele sabe quais são as suas vontades. Deus sabe, irmãos. Mas Ele vai te dar aquilo que realmente você precisa, aquilo que é bom para você, aquilo que é necessário para você. E ainda mais, Ele vai dar no tempo certo, não na hora errada, não no momento em que você pode pôr tudo a perder, porque Ele conhece o seu caráter, as suas qualidades, os seus defeitos. Ele sabe de quão precioso você é, e do valor que você tem, porque você foi o motivo dele ter ido à cruz. Então Deus não é um Deus mesquinho, que não nos abençoa, que não é um Deus ranzinza, que está mais preocupado em nos castigar. Não é isso que eu estou dizendo. Deus, Ele é bom. Deus, Ele dá presentes. Deus, Ele é misericordioso. Deus é gracioso. Mas tem horas que Ele vai dizer não. Tem horas que Ele vai dizer que isso não é para você, que isso vai te desviar dos caminhos, que isso vai te afastar da minha presença. E nós temos que entender e conhecer esse Deus, porque, irmãos, tem bênção que as pessoas recebem que se torna maldição na vida delas. Tem pessoas que são abençoadas, que aquela bênção se tornou uma maldição. Qualquer coisa que você tem que te afaste de Deus, se tornou uma maldição na sua vida.
Você orou por um casamento, casou, essa pessoa te afastou de Deus, é uma maldição para você. Você orou por um trabalho, para que você tivesse um salário melhor, e isso subiu a sua cabeça, e agora o sentimento é de não precisar mais de Deus, isso está sendo uma maldição para você. Quando você retém aquilo que é para Deus e é de Deus, inclusive o seu tempo, isso não é bênção. E é nesse sentido que nós entendemos que o texto que nós lemos no início de Isaías 55:8, diz que os pensamentos de Deus são mais altos, eles são maiores, eles são melhores. E sinceramente, irmãos, pouco importa o que nós queremos, porque o mais importante é a vontade de Deus para nós, porque ela é boa, agradável e perfeita. As nossas vontades, muitas vezes elas são mesquinhas, eu não estou dizendo que algumas não são boas, mas muitas delas, a gente não consegue ter uma percepção clara de todas as coisas, do que está acontecendo, e muitas pessoas ao tomarem as suas decisões, nem sempre elas envolvem Deus nessas decisões, elas procuram envolver Deus quando tudo deu errado, quando o leite derramou, e agora para consertar a lambança que virou as decisões frustradas que tomaram. Foi a partir desse pensamento que surgiu a teologia da prosperidade, uma teologia em que apresenta um Deus da troca, onde você dá e ganha mais, desvirtuando o que realmente é esse relacionamento de amor de pai. Irmãos, nós não cremos nisso. Não é porque você dá a sua oferta que necessariamente você vai se tornar uma pessoa rica. Não é isso. A oferta é uma obrigação nossa. Você não faz nada além da sua obrigação. É uma forma de demonstrar sua fidelidade. Não é uma moeda de troca. Nem jejum é moeda de troca. Jejum não é para constranger a Deus, para nos dar aquilo que a gente quer. Jejum é para nós sermos moldados e mudados pela presença de Deus em nós. Eu abro mão do alimento, da refeição, não para que Deus sinta pena de mim, ou sinta alegria na minha prática, e agora Ele vai me abençoar. Não, eu estou matando a minha carne, sou eu que estou morrendo para que Ele viva em mim. É esse o princípio do cristianismo. Nós estamos falando desse ano de maturidade, mas a maturidade vai nos levar ao entendimento de que nós precisamos morrer para nós mesmos, é morrer para as nossas vontades, é permitir que a vontade de Deus, que é maior, que é mais alta, que é mais completa, que envolve mais pessoas, possa tomar conta do nosso coração, e a gente deixe de ser egoísta, deixe de ser avarento, deixe de ser preguiçoso espiritualmente, deixe de olhar para as coisas desse mundo como se fosse a única coisa que nós vamos viver na nossa vida. Não, irmãos, isso aqui é passageiro, o tempo aqui na terra ele é passageiro, e nós temos que sim estarmos investindo nessa terra, trabalhando nessa terra, a gente vai falar sobre isso, mas o nosso foco, o nosso olhar é lá no céu. Nós acabamos de cantar que nós queremos ser avivados pelo Senhor, e uma igreja avivada é uma igreja que está com seus olhos no céu, é uma igreja que está desprendida nessa terra, porque ela entendeu que aqui é passageiro, é sofrimento, é dor, é dívida, é imposto subindo, é tudo que está acontecendo, é guerra, né, como está acontecendo lá no Irã, Israel, Estados Unidos, é gente morrendo, mas nós temos um lugar que está sendo preparado pelo Senhor, de vida, de alegria, que é eterno e que não há morte. Quando Jesus disse em Mateus 20, 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, Ele não está dando a entender que Ele é teu serviçal. E desculpa usar umas palavras fortes, irmãos, mas é assim que muitas pessoas têm se relacionado com Cristo Jesus.
Ele é meu serviçal, Ele tem que fazer o que eu quero, e tem que fazer agora, e as nossas orações é mais colocando uma obrigação sobre Deus, sobre aquilo que nós queremos. Irmão, se você está nesse nível, nesse entendimento, muda isso imediatamente. Nós não somos dignos de nada, e nós não temos o direito nenhum de cobrar e exigir nada de Deus. Quem somos nós? Nós somos pó, e as nossas obras não passam de trapos de imundícia. Nós não temos nada para oferecer para Deus, irmãos. Nada de nós é bom. Agora Deus ama a humanidade. Ele nos deu missão, essa missão individual, que nós vamos falar daqui um pouco, é uma missão coletiva, não porque nós somos bons nisso, não porque você sabe pregar, porque você sabe evangelizar, porque você sabe falar de Jesus, porque você conhece a Bíblia de ponta a ponta, porque você é um cara inteligente, estudado, formado, pós-graduado, mestrado, doutorado. Não é isso. Tanto que ele vai dizer que o seu poder é aperfeiçoado em nós, na nossa fraqueza. E se tem uma coisa que nós somos, é fracos. Nós somos capazes de ser fortalecidos e aperfeiçoados em Deus, à medida que nós reconhecemos isso, e que nós falamos assim: Senhor, eu não consigo, eu não sei nem como, mas eis-me aqui, usa-me. Eu não sei como o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer fazer, mas eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Entendendo que Jesus não é o nosso serviçal, não, irmãos, nós que servimos. Apocalipse 19:16 vai dizer que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É assim que nós devemos olhar para Cristo. Ele é Senhor, Ele é dono, mas também quer ser seu amigo. Por falar em amigo, tivemos uma dificuldade enorme essa semana para tirar o nosso filho do exército. Graças a alguns amigos, isso foi possível, após suor e sangue e muito nervosismo. Mas, meu irmão, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter amigo. Você não precisa de dinheiro, você precisa de amigos, amigos verdadeiros. Você precisa de gente boa ao seu lado. Jesus é o nosso Senhor. Se a sua expectativa é de crer em Deus como um servo seu, ele está errado. Essa não é a realidade. A realidade correta é que nós devemos nos relacionar e nos colocar como servos de Deus. Nós somos filhos, mas Deus quer que nós nos coloquemos como servos, sendo filhos. É o filho que está disposto a ajudar a casa, é o filho que está disposto a falar assim: conta comigo, pai. Mãe, pode deixar que o quarto eu arrumo, a cama deixa comigo, a louça eu lavo, o quintal eu vou rastelar, eu vou limpar. Ele é filho, mas ele está servindo a casa, ele está servindo aos pais, ele está fazendo aquilo com alegria, porque ele entende que ele faz parte de uma família abençoada. Essa é a compreensão. A realidade é que Deus não tem que atender todas as nossas expectativas e carências. É nós que devemos atender a vontade dEle para nós, e cumprir o propósito que Ele designou para cada um de nós. E eu creio que cada um de nós tem um propósito estabelecido. Eu creio que o Senhor tem um propósito para você. Tem algo que você vai fazer através da ajuda dEle, da capacitação dEle, que vai ser lindo, que vai ser precioso. Seja algo simples ou algo grande, seja para uma ou para 10 mil pessoas, não importa quantos, não importa como, importa que é você e Deus fazendo algo juntos.
Deus quer fazer algo com você. Deus quer fazer algo precioso junto com você. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Esse texto ele é muito importante para que a gente entenda e discirna a nossa missão. O Senhor, Ele nos chamou para realizarmos boas obras. E nós fazemos e realizamos boas obras, não porque nós queremos ser salvos. O texto é bem claro. A salvação não é pela prática das boas obras. Agora, a prática das boas obras, ser uma pessoa boa, fazer boas ações, acontece por conta da minha consciência em Deus, pelo meu entendimento e discernimento do propósito que Ele tem para mim. Eu não sou salvo pelas boas obras, mas a minha salvação me leva a fazer isso. A minha consciência em Deus me leva a ser uma pessoa assim, a olhar para as pessoas, a ter atitudes que possa ser resposta para aqueles que estão precisando de algo. Deus, Ele nos cria com esse propósito, com a realidade de fazermos coisas boas para as outras pessoas. Não é só para nós mesmos. É claro que você quer coisas boas para você. Você gostaria que coisas boas acontecessem, e como é bom quando pessoas fazem coisas boas para nós. Aquele final de semana que você está sem fazer nada, de repente, o que você vai fazer? Vai almoçar onde? Vem almoçar aqui em casa. Irmão, ser convidado para um almoço é bom demais, não é? Quem gostaria de ser convidado para um almoço no final de semana? Aleluia! Agora, e convidar alguém para ir na sua casa? O Senhor está nos dizendo aqui, que o nosso chamado é não deixar o nosso telefone aberto e disponível para ligações, para convites para vir almoçar. É você ser um promotor disso. É você ser o cara que vai gerar uma atitude boa para com aquela pessoa que você queira ajudar. Essa consciência que nós precisamos. E isso não é de agora, irmãos, não é uma ideia nova, não é um pensamento moderno do século 21, não. A Bíblia diz que de antemão planejou, e a palavra grega para esse verbo aí é proetomazo, que significa preparar de antes, de antemão. É uma preparação antiga, é algo que Deus fez lá antes da formação de todas as coisas, né? Lá na fundação do mundo. O propósito de cada um de nós, individual, é realizar boas obras. O Senhor te colocou nessa terra com o propósito de servi-lo, de adorá-lo, mas também de realizar boas obras. Boas obras. Isso faz parte do nosso propósito, da nossa missão. Aí eu pergunto para você, quais são as boas obras que você tem feito? O que você está fazendo com o seu tempo, com os seus recursos? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Como você tem usado essas coisas? Quantas pessoas estão se beneficiando da sua bondade, da sua generosidade? Quão bom você é? Quão parecido com Cristo você é? E quando nós falamos em boas obras, nós estamos falando em tudo aquilo que está ao nosso alcance.
que seja parar para ajudar alguém que está com o carro sem combustível, levantar uma criança que cai, recolher um lixo que não é sua obrigação, mas você viu que está ali, você junta e joga no lixo, é dar uma carona, é dar uma ajuda para uma pessoa, para um vizinho, dar um conselho, uma atenção. São coisas simples, irmãos, mas que para as pessoas que recebem fazem toda a diferença. Essa deveria ser a nossa característica como igreja sempre. Nosso DNA deveria ser isso. Uma igreja que olha para a realidade à sua volta, não só para o seu umbigo. Irmãos, nós temos que olhar para a nossa cidade como igreja e falar assim: esse é o nosso campo. Essas pessoas, elas precisam ser amadas. Esse povo precisa conhecer o Deus que nos salvou e que nos restaurou, e eles vão conhecer a partir de atitudes boas, de uma igreja comprometida com Cristo. A sua bondade revela o caráter de Jesus às pessoas. E onde você estiver, Deus espera que você seja uma pessoa praticante dessas boas obras, para que as pessoas conheçam Cristo através daquilo que você faz e vive. As pessoas precisam conhecer esse Cristo, mas também não é o nosso único propósito. As boas obras é um propósito nosso individual, mas também nós temos algo no coletivo, porque quando nós nos convertemos, nós fazemos parte da família de Deus, amém? Quantos fazem parte da família de Deus? Glória a Deus. Então nós, no momento da conversão, nós fazemos parte dessa família. Efésios 2, versículo 19 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Há um orgulho nisso, né? Como é gostoso você poder dizer: eu faço parte da família de Deus, eu sou membro dessa família. Você não é rejeitado, e muitas vezes a gente vive essa realidade na nossa família biológica. Fomos abandonados, fomos desprezados, não nos quiseram, né? Fomos maltratados, mas entender que há uma família onde nós somos aceitos, que nós pertencemos, que não há uma rejeição, que nada pode nos afastar desse amor de Deus. Você pertence a essa família. Isso alegra seu coração? Então aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Essa família, ela se chama igreja. É igreja. É por isso que tem pessoas que não entendem e fazem aquelas perguntas: por que você vai tanto à igreja? Por que você está lá todo final de semana? Por que você está envolvido nos ministérios? Meu irmão, porque há uma alegria em fazer isso, porque nós estamos fazendo isso com o nosso Pai. Há um prazer em servir a Deus, há um prazer em se relacionar com os nossos irmãos em Cristo, há uma alegria em fazer parte disso, e é por isso que estamos aqui. É por isso que pode estar chovendo, nós vamos vir para cá. É por isso que pode estar acontecendo muitas coisas. Até na pandemia a gente teve muita dificuldade de segurar algumas pessoas em casa. Já faz algum tempo da pandemia, né? Mas eu lembro que a gente teve que insistir com algumas pessoas: fiquem em casa. Irmãos, que dificuldade foi não poder reunir a igreja. Vocês lembram disso? Como é difícil quando a gente perde esse lugar de família, de ajuntamento, de estarmos cultuando a Deus juntos, porque tem coisas, irmãos, que acontece lá na sua casa, no seu secreto, tem coisas que Deus vai ministrar a sua vida andando na rua, mas tem coisas, irmãos, que é aqui, é nesse ajuntamento, é nesse lugar que Deus vai ministrar a sua vida. É numa palavra de um irmão, é numa palavra profética, é algo que Deus vai ministrar nos louvores, e isso é precioso, é importante, é necessário, e isso acontece com quem está fazendo parte dessa família.
É através da igreja que o Senhor Jesus irá cumprir o seu propósito aqui na terra. É Ele sendo esse rio que nos encharca, que nos inunda com a presença, com esse avivamento, com essa alegria, que a partir disso nós vamos alcançar outras pessoas. Eu não sei se você lembra, mas no Velho Testamento, não era todo mundo que tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vinha a algumas pessoas, profetas, alguns líderes, né? Quando havia os juízes sobre a terra, alguns reis, essas pessoas tinham o Espírito Santo, e Deus falava através da vida deles às pessoas. Agora, a partir de Cristo, irmãos, todos nós temos o Espírito Santo, nós temos essa visitação, nós temos essa presença, nós temos essa capacitação dEle, Ele habita em nós, Ele se relaciona conosco e nos dá condições de cumprir o propósito dEle sobre a terra. Uma terra que geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então nós todos somos membros dessa família, e o Espírito Santo nos capacita a cumprir a nossa missão de ganhar vidas e cuidar bem delas. O Espírito Santo nos dá condições de fazer isso. O Senhor tem nos dado inteligência, a capacidade de administrar e de entender processos, e vocês percebem que como igreja nós temos, algumas coisas têm mudado, nós não somos mais uma igreja tão pequena, mas também não somos uma igreja grande, eu brinco que nós somos um NEM, né? Nem pequena nem grande, mas nós já temos demandas de igreja grande, e Deus tem nos dado algumas realidades, que a gente precisa mudar a nossa gestão administrativa, financeira, até mesmo dinâmica de culto, para podermos ter resposta, para podermos comportar. Eu creio, irmãos, que nós vamos alcançar 10% da nossa cidade, em nome de Jesus. Eu creio que nós vamos alcançar muitas pessoas, não porque nós queremos ser uma igreja grande, mas nós queremos que o céu seja povoado de pessoas aqui da terra. Nós queremos que o nome de Cristo seja conhecido aqui, e não é por um crescimento por crescer, mas é por tirar e saquear o inferno, para que o reino dos céus possa ser conhecido e desfrutado de pessoas que estavam vivendo sobre ataque do inimigo. Assim como o Senhor tem nos libertado, nós oramos para que essa cidade também seja liberta. Assim como o Senhor tem trazido restauração nos casamentos, nós oramos para que Deus restaure o casamento das famílias, que estão se perdendo na violência doméstica, que é a nossa cidade. Assim como talvez você, algum filho seu, foi liberto aí dos vícios, das drogas, irmãos, nós queremos alcançar a nossa juventude, as nossas crianças, e o Senhor tem nos dado estratégias, ministérios, condições de poder crescer nisso, e a igreja fazendo, a igreja arregaçando as mangas, e colocando a mão no arado, e nós semeando a semente, nós regando a semente, mas eu creio que o Senhor vai dar crescimento nesse sentido, para que a colheita seja exponencial também. Eu creio que nós vamos fazer uma grande colheita, irmãos, amém? Nós queremos ganhar vidas, e cuidar bem delas. Deus deu o poder do Espírito Santo, para garantir que isso acontecesse. Então nós temos a presença do Senhor, e nós podemos contar com essa presença. Quando após Jesus ele concluir o seu propósito de redenção na terra, ele volta para o céu, e ele promete essa presença do Espírito Santo sobre a igreja, para capacitá-la. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, a gente vê isso, essa realidade, essa fala, dizendo assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. É o Espírito Santo capacitando os apóstolos, os discípulos, mas também hoje a igreja de Cristo, para testemunharmos de Cristo, as pessoas da nossa cidade, das regiões. É o Espírito Santo nos capacitando a fazermos isso,
A nossa missão é testemunhar como igreja, testemunhar de Cristo. Você é uma testemunha viva, e como testemunha você vai compartilhar aquilo que Deus tem feito em você, daquilo que você viu, daquilo que você está vivendo com Ele, a transformação que Ele está fazendo na sua vida. Essa é a sua melhor mensagem, é aquilo que Deus está fazendo na sua casa, é a transformação do seu caráter, é porque você abandonou os vícios, é porque você abandonou algumas práticas pecaminosas, é porque você agora é um marido melhor, uma esposa melhor, é você testemunhar aquilo que Deus está fazendo, irmãos. É por isso que como igreja, nós somos tocados pelo Senhor, nós somos ministrados por Ele, e Deus Ele vai derramar sobre a sua vida e transformar o seu caráter, o seu casamento, as suas finanças, para que quando nós sairmos por essas portas, nós possamos também ser agentes de transformação e testemunharmos lá fora. É importante você entender essa dinâmica, para que você não se torne um crente de final de semana, onde você busca Deus só nos domingos, e você tem uma visão errada, onde Deus, Ele quer ministrar você, quer curar você, e você se torna apenas um poço, ou uma cisterna que só recebe, só recebe, só recebe, só recebe, e não compartilha. Não, meu irmão, você não é uma cisterna, você é um rio. O Senhor derrama sobre você, mas isso vai sendo compartilhado. Começar com a sua casa, seus filhos, o seu casamento, as experiências que você está tendo com Deus, aquilo que Ele está ministrando no seu coração, isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser anunciado, testemunhado, os milagres, as curas, aquilo que o Senhor está fazendo. Irmãos, você crê que Deus é um Deus de milagres? A gente vê tantas pessoas pedindo por cura, por milagre, mas elas são atendidas, elas recebem aquilo, e Deus dá com alegria, mas a gente não tem a mesma força para testemunhar do que para pedir. Esse é o mal do nosso país. Nós gostamos muito de pedir, e temos dificuldade em dar. Nós retemos, não retém aquilo que Deus tem te dado, irmão. Aquilo que Deus te deu, talvez no secreto, ele precisa ser anunciado com trombetas, né, nas alturas. Você é luz. A luz ela precisa brilhar, a luz ela precisa alcançar pessoas, tirar a escuridão da vida das pessoas. Nós somos sal, nós temos que salgar, irmãos, dar sabor, porque as pessoas elas estão vivendo essa vida sonsa, sem sabor, sem prazer, sem alegria. Ah, meu Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são o povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês poderão mostrar às pessoas como é admirável aquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esse povo. Nós somos alcançados, Jesus morreu por nós, há uma bênção sobre as nossas vidas, irmãos. Nós temos uma paternidade hoje, nós não somos órfãos, nós somos parte de uma família, nós temos um pai, e isso deve ser anunciado, para que as pessoas também sejam tiradas da escravidão, do inferno que elas estão vivendo, da orfandade, da escuridão. Isso tem que mexer com nós. A igreja não pode olhar para esse mundo sem ser constrangida por essa realidade. A fim de proclamardes as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as virtudes. Por que Deus é bom na sua vida?
Por que Deus é fiel na sua vida? Por que Deus é misericordioso na sua vida? Por que Ele é compassivo para você? É isso que tem que ser anunciado. É isso, irmãos, o povo do deserto, quando eles estavam passando, Moisés, ele não entrou na terra prometida, e depois Josué, ele deu continuidade, lutaram, foram mais de 30 reis que foram derrotados naquele momento, e Deus, ele dá uma ordem para aquele povo: falem isso para os seus filhos, contem isso para os seus filhos, anunciem tudo que eu fiz, os milagres, as coisas que vocês viveram, as roupas que não se desgastaram, o maná que caiu do céu, o mar que se abriu. Contem, levem isso adiante, colocam pedras aqui, amontoem essas pedras, e elas sejam um memorial, para que quando elas enxergarem, elas possam perguntar: o que é isso? Esse foi o lugar onde Deus nos abençoou, esse foi o lugar onde o Senhor ministrou a sua cura, esse foi o lugar onde o Senhor abriu o mar, esse foi o lugar. Quais são os marcos na nossa vida, na nossa família? Quais são as coisas que nós temos compartilhado para as nossas gerações, para que elas permaneçam conhecendo esse Deus que você conhece? Não pode morrer em você. Irmãos, eu fico de cara com pais que passaram a vida inteira na igreja, participando, servindo, e chega um certo momento da vida dele que ele abandona tudo. Agora os filhos dele não têm o mesmo conhecimento, ele retém isso, não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus, não conhece as histórias, não cria base, fundamento. Essas pessoas, quando elas vão se deparar com os problemas do mundo, elas vão reagir como uma pessoa que não tem Deus na vida delas, e elas vão ceder às mentiras, aos enganos, às pressões. Então, como pais, é nossa responsabilidade sermos profetas de Deus na vida deles, trazê-los sim para a família, e aqui eles vão ter uma boa educação e ensino bíblico da palavra, eles estão cultuando a Deus lá em cima, mas também a sua casa precisa ser um lugar onde você vai compartilhar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, e você precisa passar isso adiante. Começa na sua casa, com seus amigos, familiares, pessoas próximas. É o seu testemunho, meu irmão. Você precisa contar a mudança que Deus fez na sua vida. Você não pode ser um agente secreto e omitir. As pessoas, elas esbarram numa coisa e estão falando assim: ah, meu Deus, minha vida está um inferno. Elas estão falando com um cachorro. Uma das profissões que mais tem crescido é a terapia, porque as pessoas estão surtando com a pressão, com os problemas. Nós precisamos apresentar esse Jesus às pessoas. Nós precisamos que o nome de Cristo seja conhecido, mas de verdade, não aquilo que é apresentado em muitos lugares, que as pessoas estão decepcionadas. As mentiras, os enganos, e o Espírito Santo vai capacitar você, meu irmão. Se você ler Efésios 4, 1 Coríntios 12 e Romanos capítulo 12, você vai encontrar mais de 21 dons que o Senhor dá à sua igreja, para que as pessoas sejam alcançadas, as pessoas sejam cuidadas, sejam orientadas, edificadas, criem maturidade. A igreja, ela tem esse papel, essa responsabilidade. Nós somos ativados no Senhor e no Espírito Santo, e o Senhor, Ele está dando dons à igreja, irmãos, mas a gente tem que meio que implorar para os irmãos se mover nos dons. Não poderia ser assim. Nós somos espirituais. Você é mais espiritual ou mais carnal? Nós deveríamos nos mover espiritualmente. Sensibilidade, de olhar uma pessoa e entender que Deus tem uma palavra para ela. Ninguém precisa pedir oração para você, você tem que ir orar. Ninguém precisa implorar por algo, você